Salve nação guerreira, começando mais um Voz das Guerreiras, o podcast dedicado ao futebol feminino da Ferroviária. A gente chega no episódio número 9 e com duas jogadoras formadas nas categorias de formação das Guerreirinhas Grenás. Sejam bem-vindas, Andreina e Gabi Pucci, aqui no Voz das Guerreiras. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje e fazer parte desse podcast com vocês. Obrigado pelo convite. Meninas, um prazer imenso receber vocês aqui, vocês que fazem parte da história, né, dessa construção das categorias de formação das Guerreirinhas Grenás. Possuem muitos jogos, muitos títulos importantes, gols, jogos memoráveis. Mas, assim, vamos falar do que aconteceu recentemente, né, que vocês estavam defendendo a seleção brasileira sub-17 na disputa do Sul-Americano lá na Colômbia. Eu sei que não é o resultado que vocês queriam, né? Ficaram com a medalha de prata, segunda colocação lá na competição. Mas vocês terminaram de forma invicta, né? Não teve nenhuma derrota. Foram 4 vitórias na primeira fase, 2 na fase final. Aí tiveram 3 empates. Eu acho que aí foi o problema dos empates. Mas eu queria que vocês falassem, né? Como é que foi essa disputa lá na Colômbia, como é que foi o grupo. Enfim, queria que vocês falassem, né? Pode começar a Gabi Pucci falando a respeito disso. Então, primeiro eu acho que foi uma experiência muito incrível, porque eu acho que é o sonho de todo mundo estar lá na seleção, representar a seleção brasileira. E a gente conseguiu essa oportunidade, conseguiu demonstrar o nosso futebol, que é o que a gente mais sabe fazer, né? A gente conseguiu mostrar tudo que a gente pôde, mas infelizmente não foi o resultado que a gente quis. Mas o importante é que a gente estava lá, a gente conseguiu dar nosso melhor. Ninguém saiu como um exemplo. Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. A gente deu nosso melhor e é isso. A gente ficou muito feliz. Não pelo resultado, mas pela campanha que a gente fez no campeonato. Ô Pucci, foi o seu primeiro sul-americano? Meu primeiro sul-americano. Como é que você recebeu a notícia da convocação para a disputa da competição? Eu sei que eu acho que no ano passado você estava aguardando esse momento. No ano passado eu estava praticamente no quase todas as convocações. Aí depois começou a chegar perto do Sul-Americano, eu não fui mais e aí esperei a convocação, mas não deu certo. Mas esse ano, graças a Deus, eu fiz bem meu trabalho aqui no clube, consegui ser convocada para a seleção. E é uma sensação muito incrível, né? Porque eu acho que, como eu falei, é o sonho de todo mundo estar lá, ainda mais representando a seleção brasileira. E eu fiquei muito feliz mesmo, chorei quando eu recebi a notícia, né? Que a gente foi para uma convocação antes, no CT d'Artagnan, e de lá a gente foi, né? A gente ficou sabendo mais ou menos quem ia lá. E aí reuniu todo mundo na sala lá embaixo, né? Aí a mister colocou na televisão assim, e falou assim, essas aqui, alguma coisa, quem vai pro Sul e tal. Aí ela colocou que a maioria, todas nós estávamos no Sul. Aí todo mundo começou a pular de alegria, ficar muito feliz, chorar. Todo mundo quase chorando lá na sala. Uma gritaria, mas todo mundo muito feliz. E é muito gratificante isso. Andreina, esse é o seu segundo sul-americano, né? Você disputou do ano passado, foi campeã, agora teve a segunda colocação. Mas assim, eu queria saber, quando tem esse período de convocação, vocês se reúnem assim, para acompanhar a convocação, ficar lá apertando F5 no site, atualizando para ver se sai ou não. Como é que vocês fazem nesse momento de convocação? Vocês se reúnem para acompanhar todas juntas? É que a gente nunca sabe uma data certa. Sempre fala que vai sair uma data e nunca sai. A gente fica na esperança. Aí o clube, dependendo, eles falam primeiro pra gente. Aí depois sai oficial, aí a gente pode postar. Aí, tá certo. E, cara, o que você pode falar assim dessa tua experiência de sul-americano, né? Você disputou do ano passado, foi campeã. Para esse, né, mesmo não conseguindo, né? O que você acha que teve assim de diferencial do ano passado para cá? Enfim, você acha que ficou mais disputado o sul-americano desse ano? As outras seleções acabaram se estruturando melhor para a disputa? Sim, a cada ano a seleção vem melhorando, como o Brasil também. E a gente se impressionou muito com a seleção, o jeito que ela joga, o estilo de jogo, a gente teve que se adaptar a cada estilo de jogo, cada jogo era uma formação diferente, um jeito diferente de jogar.
alguém tinha mais raça e tal. Era muito diferente. E a Hillary, ela optava muito pela rotação da equipe, né? Muitas, assim, ela deu oportunidade, eu acho que praticamente para todas as atletas, né? Principalmente de linha, né? Como é que vocês viam isso, né? Como é que foi essa adaptação para vocês? Foi diferente pra caramba, porque a gente nunca tinha tido essa troca, tipo, em um campeonato só trocar todo mundo e toda hora, sabe? Porque aqui normalmente você pode, tipo, ter uma certeza, assim, pelos treinos. Tem um time base, né? Sim, tem um time base. Aí ele muda cada, tipo, cada característica, entendeu? Mas foi muito diferente, eu achei. Sim, mas tipo, foi muito bom que todo Sim. mundo teve a oportunidade de jogar um sul-americano. E querendo ou não, a gente se classificou pro Mundial e agora a gente tem que lutar pra estar lá pro Mundial. É isso, né? Mais uma fase na vida de vocês para estar em outra competição com a seleção brasileira. Espero que dê tudo certo para vocês. Mas no Sul-Americano desse ano, né? Como é que foi estar lá na Colômbia, né? O que vocês viram de diferente do que acontece aqui no Brasil? A cultura, a comida? O que vocês podem falar no momento que vocês estiveram lá? Não é muito diferente. A gente teve um dia de passeio, a gente foi, só que não tem muita coisa diferente daqui. Só alguma, tipo, chaveiro, que aí é diferente do nosso e tal. E em questão da comida, é mais o que a André tinha falado. Que lá a gente não pode comer a carne de lá, por conta do doping, né? Que no meio da competição a gente faz doping. Tem alguma substância dentro da Sim, carne? eles colocam alguma substância dentro da carne que pega no doping, né? Então a gente não podia comer, a gente tava doido pra comer um Mac na nossa folga, mas não podia por conta da carne de lá. História da Ribe também. A história. Qual que é a história do quibe? É que a nossa Nutri pediu pra fazer quibe. Aí a moça esqueceu do cardápio, aí ela achou que era quibe de festa, aí foi comprar quibe de festa. Aí tinha um perigo de cair no doping, olha aí. mais ou menos. Que beleza. E falando desse grupo, né, selecionado, como é que foi a convivência nesse período? O trabalho iniciado pela Hilane, que é uma ex-jogadora e jogou também aqui nas Guerreiras Grenás, né? Como é que foi a convivência com o grupo e o trabalho dela também? Eu acho. Foi muito bom a nossa união, conforme as convocações. A gente, tipo, teve gente que pegou a primeira convocação e a segunda, então foi mais fácil de se enturmar. E as pessoas novas, a gente tentou se adaptar com o grupo todo. Aí, como ela falou, tinha bastante gente da primeira na segunda. Então a gente mais ou menos já se conhecia ali, né? E como a gente já se conhece, a gente já se enturmou, puxou as que não veio na primeira pra se enturmar junto com a gente. E no final do Sula tava todo mundo, parecia que se conhecia há 10 anos, desde que nasceu. E também era mais fácil, porque a gente, querendo ou não, a gente se enfrenta todo ano, então é mais fácil a gente conversar sobre o que aconteceu no passado, o que vai acontecer. Cara, e assim, tem as rivalidades, né? São Paulo, Corinthians. Aí vocês chegam tudo na seleção. Como é que é isso, né? O clima, rivalidade é deixada de lado por um momento. Que nem vocês falaram, né? Já se conhecem já de longa data, né? Até por conta desses confrontos. Mas como é que é o convívio tentando não misturar essa rivalidade entre os clubes? A gente esquece do clube. A gente só deixa. Querendo ou não, a gente tá representando o Brasil, né? Então tem que todo mundo jogar junto. E acho que quando a gente chega lá, a gente é tão profissional que a gente esquece e separa essas coisas de clube. Ou a gente, na hora que a gente tá numa resenha ali, aí fala zoando e tal, um jogo ali, de um jogo aqui. Mas quando chega lá, a gente realmente foca mesmo só na seleção. A gente esquece essa parte de rivalidade. Aí depois, quando sai de lá, a gente... Cara, e além de vocês, atletas das Guerreirinhas Grenás, né, da Ferroviária, teve também o Felipe Cabral, que ele é o analista das Guerreirinhas Sub-20, né? Ele trabalha com você, puxa. Como é que foi ter também esse representante das Guerreiras Grenás na comissão técnica? Como é que, tipo, vocês falam, o Felipe tá aqui também, a gente não sabia e tal. Como é que foi isso pra vocês? Quando ele chegou no treino e teve a resposta que... A notícia que ele ia ir pra seleção, ele ficou muito feliz.
E a gente ficou muito feliz por ele também, mas muito mesmo, porque ele merece. Ele é uma pessoa incrível, é um cara muito, muito, muito da hora mesmo. E é muito bom, né? Porque a gente tem uma confiança a mais com uma pessoa que a gente conhece no meio da comissão, a gente pode tirar mais dúvidas, se a gente tem um pé atrás de falar com tal pessoa, a gente pode chegar nele que tem mais intimidade para falar, porque já tá direto no clube, tá todos os dias juntos. E eu acho que é muito bom isso. Ele é uma pessoa muito incrível e é uma pessoa que ajuda muito na questão analítica também. E só para manter um registro, o Felipe Cabral foi o primeiro analista de desempenho da Ferroviária convocado para a seleção brasileira, independente da categoria. Então, é mais um momento histórico para a comissão técnica das Guerreiras Grenás, que já teve auxiliar técnico, técnica, fisiologista, fisioterapeuta, médico, enfim. Então, é mais um aí que entra para a história da comissão técnica das Guerreiras Grenás, um representante da seleção brasileira. Agora, sendo um pouquinho de seleção brasileira, vamos falar um pouco da vida de vocês. A gente vai voltar aí um pouquinho no túnel do tempo, das Guerreirinhas Grenás. Fala agora sobre o começo da carreira de vocês, né? Como é que vocês iniciaram no futebol, apoio familiar, apoio de amigo, apoio de algum parente. Começando pela Push, como é que foi o início da sua carreira? Então, meu pai sempre jogou bola, meu pai era jogador, e jogou um tempo num time lá da minha cidade que chama Capivariano. Quem que é seu pai? Meu pai é o Renato Aparecido Henrique. E ele tem Ele é mais conhecido como Baresi, né? Porque tem um jogador que chamava Baresi. Sim, sim, da Itália. Aí ele é conhecido hoje, todo mundo conhece ele como Baresi. E aí ele sempre jogava num clube lá da minha cidade, que chama Cultura, né? Que a gente chama. E ele tinha o time dele lá. Tinha time de campo reduzido e time de campo grande. Era o futebol amador. Sim. E jogava no amador também, no Capivariano. No estádio lá da minha cidade. Ah, sim. E aí, todo lugar que ele ia, eu ia atrás dele, futebol. Eu ia minha bola debaixo do braço, assim, andando pra lá e pra cá. Todo lugar que ele ia, eu tava junto com ele, jogando, chutando bola, torcendo. E daí... Pera, pra não pular a parte. Aí, desde pequenininho, eu tô com ele, né? Aí, depois de um tempo, eu comecei a treinar num projeto lá na minha cidade, que chama Projeto Leãozinho. E eu comecei a treinar com 6 anos. Olha isso. Os 6 até os... Antes você já tava meio que brincando. Sim, antes eu já brincava, desde pequena. Meu pai, minha mãe e meu avô dava boneca pra mim, eu arrancava a cabeça da boneca e saia chutando a boneca pela casa. Fazia tudo, menos brincar de boneca. Aí depois, dos 6 até os 10, 11, eu tava no Leãozinho. Aí depois disso eu fui pro Atlético Paranaense, que é uma escolinha, é tudo de menino. É uma escolinha masculina também que tem lá na minha cidade. Eu fiquei lá 1 ano mais ou menos. Aí depois eu fui pro Atlético Unidos, que é em Campinas, que é um futebol feminino, só que era tudo meninas mais velhas. Tipo, a partir dos 20, 25, 30. Era bem mesclado, assim, sabe? E eu com 13, 14, eu jogava junto com elas. E tanto que elas disputaram a Taça das Favelas também. Que legal. Passando na IPTV, se eu não me engano. Enfim, aí eu jogava lá com elas, né? Aí depois, nos 14, esse técnico do Atlético Unidos e o técnico do Furacão conversaram e falaram com a Deia, que hoje é técnica do Sub-20. Na época, ela estava como auxiliar do 15, auxiliar do Anderson no 15. E só para o pessoal entender, Deia Andréa Rosa. Isso. É conhecida como Deia, que a gente fala. E aí, eles entraram em contato, eu entrei em contato com ela, mandei alguns vídeos meus jogando. E aí ela chamou eu para fazer, conversou com eles e chamou eu para fazer uma avaliação, junto com mais algumas meninas, para fazer um teste. Certo. Aí eu fui, isso foi lá no Aqua ainda, quando a gente treinava no Aqua, quando não tinha sintético lá, era só com quantos anos? Com 14. 14 anos. 14 anos. Tava para fazer 15, se eu não me engano. Aí a gente foi lá, né, e eu passei. Nesse primeiro teste, eu passei. E eu lembro que nesse dia o Anderson nunca mais esqueceu disso, que peguei a bola assim, eu acho que eu tava um pouquinho pra frente do meio do campo. Você lembra que eu chutei a bola assim, dando travessão e desceu, bugou assim, aí ele foi meio assim já. Sim. Aí era meia. Eu cheguei como meia aqui, eu era meia direita, que eu gostava de cortar pra dentro, tá, né? Nossa. Era meia direita, que loucura, né? Que loucura mesmo. Eu era meia direita e antes disso, quando eu jogava no Leãozinho, eu era lateral esquerda. Olha que loucura. Isso é muito loucura, gente.
Eu era lateral esquerda, depois eu comecei a jogar no meio. Aí quando eu cheguei aqui, eu fiz essa avaliação, eu fui pra casa de novo, eles me deram retorno pra me voltar e ficar uma semana pra cá. Aí eu voltei, fiquei essa uma semana no alojamento, me adaptando com as meninas. E aí passei, aí eles falaram pra mim vir definitivo, né? Pediram documentos, essas coisas, falaram pra mim vir definitivo aqui. E agora eu tô como centroavante. Aí, Que o Anderson não quis como camisa 9. camisa 9. E, cara, eu assim, quando na época que eu não estava dentro da Ferroviária, mais óbvio, eu acompanhava, eu fui ver um treino de vocês, aí tava a Rafa Esteves do meu lado, ela falou assim, ó, essa menina tá um mês aqui. Aí na hora que ela falou isso, é que nem você falou, eu acho que você tava jogando pela direita, aí você cortou pra dentro e chutou, e deu um chutaço, assim, um chute forte. Falei, caramba, mano, mas essa menina chuta muito forte, não tem 14 anos e tá chutando desse jeito? E como é que foi, assim, esse dom? Você treinava muito esses chutes, essas pancadas fortes, que você chuta muito forte, faz até gol de falta. Eu acho que dom é um dom que a gente nasce com o dom já, né? Eu acho que a gente que joga bola e joga muito bem, eu acho que é um dom que a gente já nasce com ele. E a gente treina pra ir aperfeiçoando, né? E eu treinava bastante chute, bastante falta. Desde pequenininha, assim, meu pai assistiu eu jogar, eu batia muito forte na bola desde pequenininha já. Acho que é genética também, porque meu pai é muito forte. E é isso, eu acho que é mais esse dom que a gente nasce com o dom, já só aperfeiçoa ele. Mas já parou pra pensar que esquerda chuta mais forte que direita? Aí, você tem um ponto. Todo mundo tem um ponto. E Então tem esquerda, você vê mesmo. Você não chuta de esquerda, né? Não. Mas você queria... direita parece que destra é mais fácil chutar com a esquerda do que canhoto chutar com a direita. Que parece que o destro tem aquela qualidade de bater mais colocado e tal. Eu não sei nenhum. Que isso, André? Mas o Puxi, aí você falou, né, de ter jogado no meio dos meninos, você chegou a ter sofreu algum tipo de preconceito, assim, durante essa fase de construção na sua carreira? Sempre tem, né? Sempre tem um menino ou outro que é mais, né, nas ideias. E sempre acaba falando que, ela é menina. Às vezes, quando eu ia no gol brincar, falava, não, chutar fraco. Ah, não, deixa eu ir no gol, vai me machucar, que não sei o quê. E tem bastante gente que falava, tipo, que não ia dar certo, que era melhor parar, que não sei o quê, que futebol não é pra menina. Que eu acho que todo mundo escuta isso. Mas mesmo assim, eu deixei de lado que eu gosto e vou continuar fazendo o que eu gosto. Foi seguindo o seu sonho. E, assim, Baresi, seu pai, é a sua principal inspiração. Como é que os outros familiares também encararam esse seu momento de futebol? Sua mãe, os Minha outros... família sempre me apoiou muito, né? Mas muito mesmo. Eu sempre tive apoio deles, da minha mãe e do meu pai, principalmente. Meus avós também sempre acompanhavam, tanto que nesse sul eles não perderam nenhum jogo. E eu fico muito feliz, né, por isso. Porque o apoio da família eu acho que é o principal para você conseguir seguir, né? E tendo o apoio deles é muito bom e conforta o coração. Ah, que fofo. Ô, Andrena, e aí, a tua história? Como é que você começou no futebol? Veio parar aqui na Ferroviária? Campeã? Gols? Títulos importantes? Como é que foi aí essa sua trajetória no começo? Eu morava na Bahia. Nasci em Minas e com 1 ano eu fui pra Bahia, porque minha mãe é baiana. Que cidade de Minas você nasceu? Cristais. Cristais, aí. Cristais. Aí, com 5 anos, eu comecei a jogar bola na escola mesmo. Aí, com 7, eu fui pra Vista Alegre do Alto. E ninguém queria me deixar ir, porque eu jogava muito bem. Aí, tava criando uma escolinha lá em Fedegosos, Bahia. Aí, eu fui pra Vista Alegre, só que minha mãe não deixava. Tipo, porque era menina e ela tinha muito medo de eu me machucar ou Com quantos anos isso? com 7. 7 anos. 7. Assim, mas que nem a Gabi, você começou numa escolinha. Como é que foi, assim, esse seu primeiro contato com o futebol? Eu fui, um dia um amigo meu da minha cidade pediu pra eu ir pra um treino. Aí eu cheguei lá, eu falei com o treinador, aí ele até zoou, não pode, que é menina. Aí ele falou, não, tô brincando, pode vir treinar. Aí eu comecei a treinar, No meio dos moleques. aí nunca mais eu saí de lá, só que eu não era valorizada por ser menina e, tipo, tem muita questão de, esse tem mais dinheiro que o outro, então esse vai jogar e tal. Aí eu nunca joguei, aí até que um cara de lá pegou e mandou um vídeo pra um time daqui de Araraquara, Cefa Soccer.
Aí eu fiz teste com os moleque sub-20. Aí eu passei, só que eu não. Aí eu fiquei uma semana. Você é sub-20? Você tinha 7 anos e treinou com os moleques sub-20? Eu tinha 10 já. Mas mesmo assim, 10 anos treinando com os caras do sub-20, aí como é que foi isso? Aí com 12, aí eu tive que voltar. Aí com 12 eu fiz teste de novo. Aí eu passei, só que eu não podia ficar por ser masculino. E ele ser mais velho, não tinha alojamento. E meus pais também não tinham condição de eu ficar aqui em Araraquara. Aí eles me indicaram pra Ferroviária. Que aí eu fiz a avaliação de uma semana. Aí passei em 3 dias. Que foi a Andréa Rosa que me passou ainda. Olha aí, Andréa Rosa, descobridora de novas craques, né? E como é que foi? Isso foi em que ano, mais ou menos? 22. 22. Vocês duas disputaram aqui o festival, né? Festival Sub-14, que foi no Botânico. Sim. Esse aí foi o primeiro campeonato de vocês pela Ferroviária? Paulista foi antes? Não sei se o Paulista foi antes. Eu acho que foi. Paulista foi antes, né? O Sub-15. É, o meu primeiro O foi Paulista. E como é que foi essa disputa do Paulista Sub-15, primeiro torneio oficial? Porque era em Santana de Parnaíba, certo? Sim. Vocês viajavam a cada final de semana, aí depois teve a fase final disputada lá, né? Mas como é que foi esse período para vocês aí? Outras jogadoras que vocês jogaram continuam também no clube, né? Nogueira, a Helena, a Jareta, a própria Faichel, né? Muitas dessas atletas que estiveram nesse período do Sub-15 com vocês lá em 2022 continuam aqui no clube. Como é que foi aquela experiência para vocês? Era meu primeiro ano, eu tava muito nervosa. Eu tinha 13, 14 anos ainda. E no meio de 08. Aí, tipo, eu entrei e fiz gol em 20 segundos de jogo. E 07 também. É, 07. Aí, tipo, mas era time fraco por ser primeira edição do Sub-15. Aí a gente ganhava de 15, 14. Era bastante. Mas aí como é que, assim, como é que foi aquele período de disputa pra vocês? Que, pô, tô jogando meu primeiro campeonato, né? Acabei de chegar aqui, era um sonho que tá se realizando, né? Como é que foi isso pra vocês? Eu cheguei eu acho que pouco tempo antes do Paulista começar, eu tava, eu acho que 5 meses aqui antes do Paulista começar. Eu cheguei muito pouco tempo. Foi por aí, eu acho que eu cheguei. E eu tava muito ansiosa, porque era meu primeiro Paulista, né? E eu acho que eu queria muito jogar o Paulista, porque eu nunca tinha jogado, né? Então, e eu vi as meninas do Profi jogar e tal, e eu queria muito estar no Paulista, né? E eu fiquei muito, muito ansiosa, assim, sabe, pra jogar. E como a Andrena falou, na primeira rodada a gente começou a pegar times mais fracos, sabe? E a gente fazia bastante gol e tal. E foi ali que eu fui começando a ser mais vista, né? No meu primeiro campeonato. Que as meninas ajudavam pra caramba e eu chegava assim, com a bola quase praticamente na cara do gol, assim, com a ajuda delas pra mim fazer. Tanto que chegou numa final, tanto que eu tava até conversando com a Izep na seleção, a Giuseppe, que é de São Paulo. Eu tava conversando com ela na seleção, zoando ela, por conta que nesse campeonato a gente jogou a final contra o Centro Olímpico, né? Sim, que agora quase todo mundo centro de São Paulo. É, porque eles passam, né, do centro, formam e mandam pro São Paulo, eu acho, não sei. Enfim, aí a gente jogou a final contra o Centro. E a Izep tava com 11 gols e eu tava com 9. Eu precisava fazer 3 gols pra passar ela na final. Chegou na final, eu consegui fazer os 3 gols, a gente ganhou de 3-0 e eu fui artilheira do campeonato nesses 3 gols na final. 3-1, isso, perdão. 3-1, consegui ser artilheira do campeonato, fazendo os 3 gols na final, passando ela. Tava até zoando ela na seleção assim. Que beleza. E a Andrena, o que você lembra aí desse período? Você marcou um gol com 20 segundos, cara. Você fica falando aí que não chuta pro gol. Também se eu não fizesse gol, filho, eu tinha que... Mas a final foi muito assustador pra mim, porque a Marina machucou 2 dias antes da final. Aí ele falou, você vai de zagueira. O Anderson falou pra você. Aí eu tinha 2 dias pra entrosar com a Annelisa. Aí eu falei... Nossa, é verdade, eu nem lembrava disso. Aí na primeira bola do jogo, assim, eu entreguei no pé da Ponte. Ela quase faz um gol. Aí começou todo mundo a gritar comigo. Aí eu com 13 anos, imagina.
Loucura, com 0,7 jogando. Aí eu não sabia o que fazia. E era a primeira vez jogando de zagueira também. Entrou em choque naquele momento? Nossa senhora. Né? Eu falei, pronto. E não tinha troca, né? Tipo, não tinha zagueira no banco. Ah, tá, não tinha uma substituta. Aí, tipo, eu tive que ficar até o final, mas aí depois eu comecei a entrosar. Isso, o início do jogo, ainda mais se tratando de uma final, daquele friozinho na barriga e tal, aí vai ficando... Ainda mais pegando essa responsabilidade com 2 dias antes da final. Tem algum bastidor daquela final? Além desse, né, de você ter substituído... Uma semana antes, a Andréa Rosa falou que não ia ser mais auxiliar. Aí foi um baque pra ela. Ela ia subir pro Profi? É. Que ela ia ser auxiliar do Profi. Aí do nada ela apareceu lá no vestiário e começou a falar com a gente. Aí todo mundo, tipo, ficou pilhado. Aí o Anderson começou a falar também. E tem vídeo também dos bastidores desse final. Foi muita loucura mesmo. Faltava, acho que 1 semana pra final. 3 semanas, não sei. Aí a Déia chegou e falou pra gente que não ia mais estar com a gente. A gente gostava muito dela. Gosta ainda até hoje, né? Mas naquela época era muito bom o elenco. E aí quando ela falou que ia sair, a gente ficou muito triste no dia, assim. Choramos, tudo. Aí depois, no dia do jogo, ela chegou lá no vestiário e falou com a gente. Foi muito bom ter a presença dela lá. Ela não fez mais parte da comissão, mas ela continua no clube, tá fazendo um grande trabalho aí com a equipe Sub-20 e assim, ela sendo treinadora do Sub-20, obviamente é que ela observa todo mundo ali que tá nas outras categorias, né? Então, sim, ela não tá, mas tá. Então, Sim. isso aí acaba fazendo parte do cotidiano e também do trabalho dela. E por um lado a gente ficou muito feliz também por ela ter subido pro Profi. Você reencontrou ela. Como a gente quer subir pra categoria de cima, os treinadores, auxiliar, comissão também quer subir pra categoria de cima, né? Então a gente ficou, por um lado, muito, muito feliz por ela, por ter subido. E como é que vocês veem, assim, o trabalho das categorias de formação no clube, sabe? Essa transição. Vocês chegaram aqui, né, disputando o Sub-14, Sub-15. Hoje a Andrea tá no Sub-17. Hoje você, apesar de ter disputado o Sul-Americano Sub-17, tá no Sub-20 hoje. Como é que vocês veem essa transição, assim, das atletas para as outras categorias? Eu acho muito importante fazer isso quando a gente é jovem, porque para não sofrer baque quando a gente subir pro profissional. Então eu acho muito importante isso que eles fazem, de subir 09 pro 20, 08, fazer transição agora pro 20, jogar o brasileiro sub-20, ou 08 descer jogar com o 17, que é 09. Então eu acho muito importante isso, essa transição. E a Ferroviária, ela tem essa transição de base, que eu acho que é um dos clubes que mais tem isso. E isso é muito importante para nós que somos atletas, por conta dessa transição, né? De pegar mais um aprendizado, de estar mais preparada para quando subir profissional, porque é muito importante isso pra gente. Muito, muito importante. Pra gente não tomar um baque no Profi quando a gente subir, nossa, tudo novo, não. A gente já vai tendo essa transição antes de subir, por conta que chegando lá é mais fácil pra gente lidar. Apesar que a gente sobe e se encontra de novo, né? A gente, tipo, 09 subir pro 20, a gente vai encontrar com o elenco que tava ano passado junto. Sim. E vocês também não sentem isso, né? Não sentem tanto assim, tipo, questão de se adaptar ao grupo, né? Porque todo mundo ali já se conhece, né? Todo mundo já se passou, já jogou todo mundo. Cara, e falando desse Sub-15, como é que foi ganhar um primeiro título, assim, camisa da Ferroviária, num torneio promovido pela Federação Paulista? Como é que foi esse momento pra vocês? Tipo, foi uma questão assim de, tipo, realização, eu fui campeã, mas eu quero mais. Como é que foi isso? Eu não esperava que a gente ia ganhar tantos títulos assim, e eu pretendo muito mais, ganhar muito mais, que eu dei perder. Eu dei perder. Mas o primeiro título, ainda mais sabendo da importância do Paulista, sabendo que era a primeira edição e que a gente estava estreando o campeão e a gente, nenhum outro clube ia conseguir fazer isso por ser o primeiro campeonato, então a gente poderia falar, a gente ganhou a primeira edição do Paulista. Então ninguém vai poder falar isso porque a gente conquistou isso. Então isso foi muito importante para pro nosso começo de carreira, querendo ou não.
que a gente começou no clube. E começou um ciclo a partir de 2022, primeiro campeonato. Muito feliz mesmo, porque acho que esse primeiro Paulista era o mais importante de todos, né? Pra começar a nossa história. A nossa história começou ali, porque depois ali a gente só embalou título atrás de título. E a gente ficou muito confiante também. O nosso grupo ficou muito confiante depois desse Paulista, porque a gente pegou jogos fáceis na primeira fase. E a final foi muito difícil, porque o Centro Olímpico era um dos times mais fortes também que tinha na competição. E depois que a gente ganhou delas, a gente ficou muito feliz mesmo, porque parece que deu um ânimo pra gente nos próximos campeonatos, sabe? E a gente, toda vez que ia jogar outros jogos de outro campeonato, a gente lembrava da final, falava, vamos fazer igual a final, vamos fazer igual a final. E a gente conseguia chegar próximo do título e ganhar o título também. Ainda mais que era o primeiro ano de 15 do 07 e o último, porque não tinha campeonato. Verdade. Cara, e assim, vocês falam assim, a gente é o primeiro campeão da história do torneio, eu acho que é meio isso, né? Porque, tipo, a gente vai disputar um campeonato, mas quem que foi o primeiro campeão? Né? Aí vai lá, Ferroviária e tal. Quem que tava nesse time da Ferroviária? Vai estar o nome de vocês. Poxa, vocês estão na história da competição. Aí, né, até tinha mencionado o festival, né, que aconteceu aqui em Araraquara, que deu a vaga pra final lá em São Paulo, em Osasco. A gente ganhou do São Paulo aquele de 2-0. 2-0. Acho que foi a Sofia que fez o gol. E eu fiz um de falta. Você fez um de falta, foi um golaço. Foi. Porque eu lembro desse gol aí que foi na gaveta, cara. Foi. E aí teve essa final em São Paulo contra o Corinthians, cara. Sim, modéstia à parte, sobramos nesse jogo. Sim, que foi um 4-0 assim. Acho que foi em 3-0 no primeiro tempo e teve um gol no segundo. Foi de pênalti, né? Foi, acho que foi. Como é que foi esse jogo lá em São Paulo? Porque foi, assim, que eu tô puxando a memória, foi na véspera da decisão do Sub-17. Que foi Ferroviária e São Paulo jogaram em Santo André. Sim. Foi no dia seguinte. A gente não esperava que ia ser tudo isso. O nosso grupo tá muito forte em relação a tudo, físico, mental e união também. E uma coisa que a Andrena tinha comentado esses dias, que eu não lembro onde foi, que a gente gosta muito de time quando o time tá muito quando o outro time adversário tá muito pra frente, gritando, falando um monte de coisa. E nesse estádio de Osasco, tem na hora de descer pro campo, tem 2 escadinhas e uma barreirinha assim, uma paredinha, só que não era de alumínio, fala. Sei lá. Era um ferro que batia assim, fazia muito barulho. E aí ficava os 2 times e a coisa no meio. E aí, antes de descer pro campo, as meninas começaram a bater naquele negócio ali, as meninas do Corinthians. Começou a bater, e nós só assim, só olhando, só de boa, ali, quietinha. Porque o Anderson não gostava que nós ficasse trucando, né? Deixa pra mostrar no jogo. Aí elas começaram a bater, e nós só guardando pro jogo. Chegando no jogo, nós amassou. Muito bom, velho. Aí tem essas conquistas em 2022. Aí 2023 eu acho que é o grande ápice de vocês, que vocês conseguem a conquista da Liga de Desenvolvimento Sub-14, que dá a vaga para a Libertadores da Conmebol Evolution. Como é que foi esse título da Liga de Desenvolvimento, que foi um jogo sofrido contra o Grêmio? Poderia só qualquer pessoa fazer gol, menos a pessoa. Não imaginava o que seria ela. Juro. Se a gente fosse pros pênaltis, a gente fala até hoje que a gente ia ter perdido. Que isso? Por quê? Porque a gente não treinava pênalti, a gente tava cansada já. Que isso? A gente pegou o Grêmio na final e era um time muito forte, o Grêmio. A gente nunca tinha jogado contra elas. Contra elas, o Inter, esse time do Sul, a gente nunca tinha jogado. E foi lá no Rio. Foi em Nova Iguaçu, não foi? Foi em Nova Iguaçu, lá no Rio. Aí, é no Rio, né? Isso, certo. E era sintético também. Sim, era sintético, a gente nem treinava sintético, era muito difícil. E chegou nessa final, a gente tava jogando o jogo inteiro assim, não saía gol, a gente tomava contra-ataque, não saía gol nosso. E aí chegou faltando 1 minuto pra acabar o jogo, tem a história do juiz, que o juiz ia apitar assim, o apito dele caiu no chão, ia acabar 1-0, ia pros pênaltis, na hora que ele foi apitar, caiu no chão o apito. E sobrou um escanteio pra gente. Aí a Gi bateu? Sim. A Gi bateu o escanteio e ele deixou rolar o jogo, né?
porque aí ele deixou bater o escanteio, a hora que batesse e saísse, ele acabava. Aí, na hora que a Gi bateu, a bola sobrou no pé da Helena, a goleira saiu toda errada, a Helena deu assim, chutou no gol, assim, foi... Nossa, nunca chuta de primeira. Nunca chuta de E primeira, né? Isso que eu comento. nunca chuta de primeira. Ela fez uns 2 jogos antes, tipo, ela dominava e chutava. Umas E 2 vezes já vezes. chegava, né? Ela não ia dar tempo. Aí, essa vez, ela decidiu chutar de primeira. Foi Deus, né? Foi Deus sendo muito Então o juiz ia acabar o jogo e por conta do escorregão do apito, Cara, deixou que cobrar o escanteio. Sim. Que loucura, velho. Isso aí eu não sabia. Que loucura. Quando eu roubei a bola, no meio assim, aí eu saí arrastando, aí o apito dele caiu, que ele ia apitar. Aí eu toquei na Gi, aí tocou na Maria Paula, eu acho, aí chutou e deu escanteio. Ainda bem que não foi ao contrário, né? Aí a hora que sobrou a bola no pé da Helena, ela chutou de primeira, nós vimos que foi gol. Todo mundo fez assim no chão. Desabou, né? Desabou. Falei, meu Deus, glória, meu Deus. É porque esses jogos também que tem da liga é tudo um atrás do outro, é tudo encavalado. Vocês não conseguem descansar, né? Não tem, acho que nem 48 horas. Todo mundo queria jogar, ninguém tava pensando. Aí, que beleza, eu gosto assim. É, tem isso também, que a gente deixava um pouco cansado de lado por conta da vontade de querer jogar mesmo, sabe? De acabar logo e de ser campeão logo. E vocês conseguem esse título inédito para a Ferroviária. Antes do Sub-16 havia conquistado a edição de 2022 da Liga, consequentemente a Conmebol Fiesta, né, a Libertadores da categoria. E vocês vão pro Paraguai disputar a Fiesta, né? Como é que foi aquela experiência? Eu tava lá. Como é que foi aquela experiência lá no Paraguai? Ah, eu acho que a gente sempre fala que é um campeonato seguido do outro, né? Passa o primeiro, tem o segundo. Passa o segundo, tem o terceiro. E depois desse segundo, a gente tava querendo muito ganhar, porque a gente ia pra Madrid depois, né? Jogar um campeonato internacional lá. Então a gente queria muito ganhar essa Conmebol. E era tudo muito diferente, né? Porque a gente nunca jogou contra time de fora, não sabia como era. E foi tudo muito diferente. Acho que a gente conseguiu se adaptar bem. O Anderson e nossa comissão estava procurando bastante vídeos do time adversário pra gente saber o que fazer nos jogos. E tem uma coisa também que a final ia ser no campo em frente à Confederação. E é um campo muito... Lembra do campo lá? É um campo muito tapetão, sabe? E a gente estava jogando em campos de grama não tão boa. Sim. Tinha buraco e tal. E a gente queria muito chegar na final para jogar naquele campo liso lá que nós passávamos todo dia na frente dele e via o campo lá. A gente falou, nós tem que passar pra final para jogar naquele tapete. Se alguém errar algum passe naquele lugar lá... Cara, eu acho que aquele gramado é o melhor gramado que eu já vi na vida. É muito lindo. Fácil. É muito, muito bonito, é muito bem tratado. Sensacional aquele gramado. E vocês falaram, né, dessa questão da adaptação fácil, né? Até por conta da colaboração da comissão, mas também era tudo muito reduzido, né? Eram poucos membros da comissão e também não estava todo mundo, né, do elenco, né, que faz parte do elenco das guerreirinhas naquela época. E como é que foi essa adaptação lá contra as equipes? O fuso horário eu acho que é de 1 hora só, acho que isso aí também eu acho que não interferiu vocês. Nem tinha, quando a gente estava. Ah, tá. Como é que foi a adaptação no local, enfrentando as equipes, né? Qual o estilo de jogo que chamou a atenção de vocês? Se teve alguma catimba? Como é que vocês encararam isso lá? Acho que foi bem suave pra gente em relação à disputa, porque, querendo ou não, o jogo se decide quem tem mais vontade. E a gente tava querendo muito por ser Você tá inspirada, né? por ser o primeiro campeonato fora, e se a gente perdesse a liga, não ia ter mais campeonato, ou se perdesse o Paraguai, a gente não ia ter mais campeonato. Só a lista, final. E tipo, o Paulista é muito curto. E a gente ia conhecer o Santiago Bernabéu. E a gente queria muito ver o Real Madrid e tal. E a gente assistiu o jogo do Real Madrid Fora do Brasil um pouco, né? No volta. Aí a gente tava muito inspirado em questão disso. A gente tava com um elenco muito bom, porque a gente tava junto há bastante tempo já. Então foi só fluindo. Sossegado, né? Só foi uma mera formalidade, né?
gosto assim. Mas teve atenção, né? Aquele jogo contra o River Plate, Nossa. 0x0. Juro. Meu Deus, eu passei sufoco aquele dia. Tem que ter emoção, cara. Ferroviária. Nossa, juro, Ferroviária, se não tiver emoção, se nós Não é Ferroviária. não tiver quase infarto dentro do campo, não é Ferroviária, não. Cara, como é que foi aquele jogo? Porque também tinha uma galera da Argentina lá gritando, apoiando as meninas. Ah, gostosinho jogar contra a Argentina. A Eloá quis brigar lá com a Argentina, eles não ficam, Juro. Nem tamanho tem que é brigar com os outros. Não dá. Aí a gente, nos pênaltis, assim, a gente falando que eu não ia bater. Ninguém querendo. Eu tinha saído já, né? Não? Saiu? Não. Ah, não, eu bati pênalti. Bati? Nem lembro. Aí, Você bateu, acho que você bateu. aí quem entrou pra bater? Marina. A Sofia. Acho que foi a Sofia que entrou pra bater, a Marina e a Sofia. Aí as duas nem levantaram. Aí o Tuti ainda era da Ferroviária, feminino. Aí ele gritando pra Sofia aí, eu falei, não, ela não tá confiante. Aí a Yasmin levantou e foi bater o último pênalti. Ah, Queiroz, Yasmin Queiroz. Ela foi bater o último pênalti. E a Sofia entrou só pra bater e não foi. Não foi. E todo mundo rezava, cada uma oração diferente. Era Pai Nosso, era Ave Maria, era pedindo pra Deus. Nossa, Foram todas as religiões ali mandando energia positiva. Aquele jogo foi difícil. A 9 do River, uma ruiva lá, meteu uma bola na travessão, faltando 5 minutos pra acabar o jogo. Eu assim, meu Deus, tira essa 9 daí, segura ela lá no canto do campo, lá, pelo amor de Deus. Ela meteu um cabeceio muito bonito no travessão, assim. Aí nós conseguimos segurar a bola. Aí a gente tava segurando o jogo, né, pra ir pros pênaltis mesmo, porque não tinha mais. Você vai estar todo mundo cansado, dando cãibra ali, dando cãibra e aqui. o Tuti sempre falava, na Libertadores não podemos ir pros pênaltis, que a gente vai perder. Porque a gente treinava pênalti, todo mundo errando, né? É que assim, eu vejo o time de você. Assim, eu vejo os times da Ferroviária atualmente, e eles assim. Decidiram nos 90 minutos. Assim, a gente joga muita bola, cara. A gente joga muita bola pra decidir nos 90 minutos. Aí o que vier no pênalti, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Ali é pra quem tem mais, né, mental, tranquilidade para poder chutar pro gol. Mas aí rolou essa tensão lá dos pênaltis, deu tudo certo. A cobradora, né, do River Plate errou. Errou. Aí depois a A Yasmin gente fez o gol do título. E assim, tava todo mundo emocionado. Eu acho que não só por ter passado de fase, mas eu acho que por ter alcançado o objetivo que era essa vaga para o torneio de Madrid, né? Os finalistas garantiam a vaga para o torneio de Madrid. Depois disso, cara, vocês foram muito mais leves para a grande final? Foi contra Foi muito mais fácil. Barcelona, né? Foi. Os dois foi, né? Um era Barcelona e... Ah, não, era Equador. Foi o Barcelona. O último foi o Equador. É. Mas a gente tava bem suave. Foi muito mais fácil do que o River. E eu lembro que nessa final, vocês foram lá jogar no tapetinho, bonitinho, da voleibol. Aí teve um pênalti pra elas, né, no primeiro tempo. Foi, sim. Eu ia falar isso agora, que ainda eu lembro muito bem do Tuti falando. Elas tiveram dois pênaltis no jogo. O primeiro, a menina foi bater, o Tuti virou pra linha e falou assim, para no meio, não sai daí, não sai daí, fica aí. Aí a Aninha olhou pra ele assim, ficou meio, eu falei, meu Deus, não pula, Aninha, não sai. Aí ela pegou e caiu no chão, no meio, e ela conseguiu pegar o pênalti, o Tuti saiu pulando. E não acabou o primeiro tempo. Foi. Acabou o primeiro tempo. E a gente tinha feito o gol? Não. Não, zero. eles foram no segundo. Foi, tava 0x0. Aí no segundo tempo a gente fez 1x0 e saiu o pênalti, foi isso? Ou tava 2x0? Não, já tava 2. Tava 2. E até o 2x0. Eles deram o pênalti no final do jogo. E saiu outro pênalti pra elas. E aí o Tuti de novo falou, não sai do meio, fica no meio. A menina foi e bateu do meio pra fora, assim, ó. Nossa, essa final foi muito emocionante também. Mas foi muito mais fácil também. Foi mais fácil. A gente já tinha passado o sufoco, eu acho. Foi o gol da Maria Paula e Silva. Foi. Fez o gol do título. Foi. Como que foi o gol mesmo? Eu só lembro da mãe. E a Paula chutando a bandeirinha Ela chegou na voadora na bandeirinha. e errou a bandeirinha. Foi, eu chutei a falta, deu no travessão na goleira e voltou pra ela. Ela fez o gol. E o meu gol, eu não lembro como que eu fiz o gol. Acho que foi dentro da grande área, foi o chute cruzado, se eu não me engano.
de coxa no travessão. Não, no ângulo. Não lembro como que foi. Poxa. Ah, não, lembrei. Eu peguei a bola com a goleira assim, aí ela saiu e eu chutei cruzado. Isso, Foi. cruzada. Que a goleira era grandona ainda, lembra dela? Nossa. E, cara, nessa final teve VAR, né? Tanto é que o segundo pênalti do Barcelona foi o VAR que... Foi a Maria Paula. Pegou na mão. Mas se redimiu depois, ela fez gol. Cara, aí vocês conquistam esse título sul-americano, né? E aí? Tipo assim, vocês lá jogando o Paulista Sub-15 em 2022, aí do nada vocês ganhando 2023 um título internacional. Como é que foi esse momento aí pra vocês lá no Paraguai? Ah, ganhar é sempre bom, né? E ainda mais ganhar fora na casa delas é muito. E foi o nosso primeiro título internacional. A Ferroviária já tinha o em 22 com o 16, só que a gente foi o nosso primeiro título. E a gente sempre que jogava ali assim, queria sempre voltar. E em todos os anos a gente voltou. E esse ano a gente vai de novo. Virou costume já. Aí as meninas dos times reclamam que a gente não deixou elas ir nenhuma vez. E as meninas, eu sempre quis ir com as duas categorias, né? Nunca bateu. Nunca deu certo. Sempre, primeiro foi elas, que foi o primeiro do 17, quando a gente tava no 15, a gente não foi, elas foram. Aí depois a gente foi e elas, acho que perderam Ficou pro nos São pênaltis. Paulo. Perderam os Não, pênaltis. contra o São Paulo foi 1x0 pro São Paulo. É, foi no tempo normal, eu acho, que a menina cortou e fez um gol lá de fora da área. Aí agora, nesse último também, as meninas ganhou e as meninas mais novas não conseguiu passar. Senão era pra ir todo mundo junto. São Paulo de novo nos pênaltis. Aí esse daí foi nos pênaltis. Sim. Aí vocês vão pra Madrid. Conhecer o Santiago Bernabéu, jogar um pouquinho lá também. Eu queria ter essa experiência cultural lá da Espanha, cara, no continente europeu. Como é que é lá o clima, a cultura, o jogo em si, né? Vocês jogaram contra o Real Madrid, cara, e ganharam do Real Nossa, Madrid. que loucura esse jogo. Eu não sei se eu tava mais ansiosa pra conhecer o país ou pra jogar contra o Real Madrid e o Atlético. Foi muito. O clima. A gente foi no frio lá, né? Normalmente é mais frio lá. E a gente não tá acostumada, né? Que esse sol de Araraquara aqui é pra cada um. Sol pra cada um, Uma né? térmica, a blusa ferroviária e o Bojaco. A gente jogou contra o Real Madrid, tava menos 2, Ô, louco, tava tudo 4? Não, tava tava quase 2 graus, né? É, Tava 2 graus. E a gente nunca jogou nesse frio, né? Eu não tava conseguindo nem falar por conta do frio. Meu nariz, assim. porque essa lateral eu queria jogar, a Alice e a Maria Paula queria jogar de luva. Aí não tinha como, porque elas tinham que cobrar a lateral, porque escorregava. Putz. Aí teve que tirar a luva, aí passaram frio. Foi uma loucura que a gente tomou gol no primeiro tempo, faltando acho que 30 segundos pra acabar o primeiro tempo, a gente tomou gol. A gente foi pro vestiário, conversou, voltou no segundo, e lá, tipo, as meninas trabalham muito bem a bola. Fala aí. Corri, hein? As meninas trabalham, não é tipo igual aqui, tocou pro lado, chutão, tocou pro lado, chutão. Lá não, as meninas do Real, elas rodavam a bola, tipo, lateral, zagueira, zagueira, lateral, meio, puxava pra ponta, voltava pro meio. Mas deu correria esse jogo, hein? Não parava, as meninas não cansavam, porque já é acostumada com o frio de lá, né? Então é um bom tá mais pra elas ainda. Mas elas eram muito rápidas. E aí, no segundo tempo, a Helena fez um gol de cabeça? Não. Não sei se foi a Maria Paula. Eu lembro que eu tinha feito um gol direito e a Maria Paula fez um gol de cabeça, ou a Helena, não lembro quem fez. Mas a gente conseguiu virar de 2 a 1. Nogueira. Ou a Nogueira também, não lembro. E o jogo contra o Atlético de Madrid foi mais suave ou foi a mesma coisa, assim, do estilo de jogo? Ah, foi mais suave, eu acho. É, foi um pouco mais fácil. Ele pegou o estilo de jogo, trabalhou mais a bola, quis rodar, acelerar quando era pra acelerar. E o Atlético era mais abaixo. Abaixo assim, né? Tipo 1% do Real. Que isso, velho? Porra. Aí eu fiz um gol nesse jogo, Como é que foi esse gol? de cabeça. Sobrou. Escanteio. É. Eu acho que a Yasmin também fez um. Ou foi a Nogueira? Foi 2x0 pra nós. Foi 2-1 e 2-0. E, cara, vocês enfrentaram o Real Madrid. Como é que foi assim, enfim? Vocês queriam conhecer o Santiago Bernabéu, queriam conhecer o Real Madrid, mas enfrentar o Real Madrid. Ah, eu queria, tipo, gerar uma oportunidade pra gente, né? Porque, querendo ou não, ele viu o nosso futebol do Brasil e tal. E perder pro Brasil, eu acho que ninguém gosta. Como foi a reação deles?
deles, eles ficaram bem suave. Tipo, eles chegaram assim no hotel, aí a gente viu as minhas tudo grandona e a gente, tipo, com a Sofia, né? Sofia, Bia, desse tamanho assim. A Bia tava? Já tava, né? Aí a Sofia, mas também corre. Aí a gente viu assim, né, pelo food. Ferrou. Vamos correr pra caramba. E as meninas, tipo, não paravam quieta. E, tipo, elas não é de gritar, né? E a gente se esperava e gritava. E elas bem suave. E a gente que nem louca. Importante que deu tudo certo, né? É. Cara, e aí, durante toda essa fase de construção, fase de conquistas, Anderson Clayton estava nela. Como é que é trabalhar com homem? Que tio Anderson. Ah, já acostumamos já com as loucuras dele. Quando ele tá estressado, quando ele começa a gritar que nem nessa liga, ele tava louco, né? No jogo contra o Inter, que eu fui expulsa. Aí ele Mas também se deu um motivo pra ele ficar doidão. mas tipo, ele Isso por você ter sido expulso. Ah, não vou entrar nesse assunto. Aí ele gritando assim, e as meninas, tipo, mó suave assim, e ele louco da vida, e as meninas, tipo, agindo naturalmente, sabe? Que nem, tipo, ele fica louco, só que a gente sente o jogo. Então, ou tá muito quente, a gente tá suave. Eu acho que ele estranha isso, quando tá muito quente, a gente tá muito suave. Ele gosta que ainda esteja pilhadona, assim. É, aí ele fica com medo de a gente tá desligado e tal. Aí ele começa a gritar, ficar que nem louco. Pra dar uma acordada na gente. Mas eu sempre gostei de trabalhar com o Anderson. Ele é uma pessoa muito incrível também. É um cara muito da hora. É um paizão pra nós mesmo. É. Desde 2022, com ele, conhece tudo já, até os defeitos. Juro. Conhece todas as manias possíveis. É. Tudo. Do jeito de jogar. E é muito fácil adaptar o plano de jogo dele também. E também o jeito que ele enxerga, tipo, a posição. Que nem a Gabi chegou como meia e ele fez a Gabi virar centroavante. Ele enxerga muito isso. Tem muita menina que chega na Ferroviária que ele muda a posição do nada assim e dá certo. Ele é muito Acaba encaixando. muito inteligente. Tem algum, além desse bastidor aí que você falou, tem algum outro assim, você fala assim, nossa, teve isso daqui na decisão contra não sei quem. Teve alguma história envolvendo aí o Anderson? Acho que não. Ele é bem suave, ele só não gosta que a gente perca. Senão... Mas tem muito, né? Porque ele é mais serião em dia de jogo, assim. Eu acho que ele nunca viu a gente, tipo, perdendo um título muito importante, assim, pra gente ver ele louco. Ou ele mal. Aí a gente não tem essa experiência ainda. E nem quero. Deixa assim mesmo. Ano passado a gente conquistou o título inédito do Paulista Sub-17. Eu acho que assim, pelo menos eu vejo, era um campeonato que era muito cobiçado, acho que principalmente pelo Anderson, porque o Anderson já disputou lá os primeiros campeonatos Sub-17 da Federação Paulista. E agora, em 2024, ele finalmente conseguiu ser campeão também junto com vocês, né? Como é que foi essa decisão contra o Corinthians? E queria saber de vocês, como é que é jogar na Fonte Luminosa também? Como é que vocês falam assim, nossa, a gente vai jogar na Fonte hoje? A gente tá com muita vontade de jogar contra elas, porque a gente perdeu uma final antes. O Paulista antes. Aí a gente, e ainda mais por ser o primeiro Paulista 17 que a gente tava enfrentando, e ainda mais por ser o Corinthians. E todas as finais a gente pega o Corinthians, é impressionante isso. Aí, tipo, ele tava muito confiante. E quando o tio tá confiante, nada tá errado. Puxões. É, o tio. A gente pode estar sob pressão, mas ele controla bem. Ele sabe mexer no jogo. Durante o jogo. E nessa final, eu acho que tava todo mundo com... Não raiva, mas tipo, tava todo mundo querendo muito por conta dessa última, né? Que a gente não foi campeão. A gente perdeu nos pênaltis nessa última final, que a gente tomou um gol. A Pesel que fez o gol ainda. Nossa, eu vou matar ela. Pesão, nossa, eu tenho uma raiva quando eu lembro dessa final, que ela tinha feito gol pro Corinthians, aí depois a Bibi foi e fez o gol pra gente. Aí entrou pro pênalti. E aí a gente poderia ter vencido no tempo normal. Aí a gente foi pros pênaltis, eu começo batendo, e eu sempre bato o primeiro pênalti, né? E eu nunca tinha errado o pênalti. Nunca. Fui bater o primeiro. Enfim, né? A Morgante, eu tinha ido uma convocação pra ela antes, com ela pra seleção, e ela sabia onde eu batia. E aí eu falei assim, não vou bater aqui, vou bater no meio, né? Canto de confiança, meio. Falei, vou bater no meio alto.
Que eu fui batendo meio alto, pegou meia altura, assim, foi um pouquinho pro lado. Aí ela caiu pro lado que eu chuto e pegou o pênalti. Aí depois eu acho que não deu muita confiança pras meninas também. Aí depois a Maria Paula errou também. Aí professor ladeira abaixo. Aí a gente ficou com muita. Oi? Não. Você falou dessa questão dos pênaltis. Você costuma ir treinando também, bater em outros cantos e tal, até pra dificultar a goleira, né, dela não saber onde você vai cobrar mesmo? Sim, eu tento bater, só que eu tenho um canto de confiança, mas aquele canto ali é o que eu tenho certeza que vai entrar. Mas eu treino, quando a gente vai treinar pênalti nos treinos, eu treino bater dos dois lados. Porque normalmente a gente bate mais de um pênalti, né? No treino. Aí eu costumo variar os lados, né? Pra pegar a confiança dos dois. Mas eu tenho um de confiança, que é o meu. Teu preferido, né? Tô mais seguro, bater ali que ali já é garantido. Sim. E aí tem essa revanche, né? Encarada por vocês contra o Corinthians, consegue o título inédito na Fonte Luminosa. Foi um 2-1 aí, a Pezão tava do nosso lado. O Pezão tava do nosso lado, eu vi os olhos de novo. Fez o gol. Fez um gol. E também eu tava falando por mim agora, nessa última final que a gente perdeu, eu acho que eu não tava muito bem e tal, jogando assim, depois que eu fechei o jogo e tal. E, tipo, eu queria melhorar muito do que eu joguei a última. Eu queria que fosse outro jogo, completamente. E aí, no primeiro tempo, dei uma sumidinha do jogo, a gente não tava conseguindo chegar muito. E aí, no segundo tempo, a Bia, eu lembro muito bem desse gol. Eu tava vendo ele ontem, eu acho, no celular, que eu tava favoritando lá as fotos, né? Aí eu vi ontem e o narrador chorou quando eu fiz esse gol. Ele até mandou mensagem pra minha mãe e pra mim depois, que foi muito emocionante. Que a Bia pegou uma bola no meio e o Corinthians normalmente ele joga com 3 zagueiros. Então, como pra mim, sozinha lá na frente, é mais difícil, né? Porque uma fica em mim e as outras 2 ficam de sobra, ou enfim. E aí a Bia pegou uma bola no meio, ela cortou pra dentro e deu no fundo, que é a bola no espaço, que eu gosto pra caramba. E aí, no que ela deu a bola, eu corri muito rápido e a bola sobrou, tipo, na grande área, só que pra cá da grande área, bem no final da grande área mesmo, perto do escanteio. E aí eu chutei. No que eu chutei, a Morgante espalmou e a bola sobrou no meu pé. E eu tava, tipo, o gol tava ali e eu tava aqui. Muito assim, sabe? Aí ele espalmou a bola, eu dei um cortinho pra dentro, muito leve, chutei assim. A bola foi. Tinha acho que 5 meninas do Corinthians dentro da área, quase 6. E a bola passou por cima dela, assim, entrou certinho no gol. E eu tava num ângulo muito difícil. Era o único jeito ali pra... O único jeito. Aí eu peguei e só chutei. Depois que eu vi que a bola entrou, eu falei, meu Deus do céu, que alívio. Aí depois disso, nosso time só pegou mais confiança, né? E a gente começou a ir pra cima. Depois a Pezão entrou no segundo tempo, pegava a bola da grande área nossa, arrastava a lateral inteira, chegava no fundo e cruzava. Tava confiante pra caramba nesse jogo e entrou e fez um gol de escanteio de cabeça. Não. Foi de cabeça. Foi escanteio de cabeça. Muito bonito o gol dela. Cara, e vocês conquistam esse título inédito e dentro da Fonte Luminosa, como é que vocês falam assim, nossa, a gente vai jogar na Fonte Luminosa hoje? É muito bom, mas eu quero jogar de noite. Jogar Eu aonde? ter essa experiência de jogar de noite. Você nunca jogou à noite na Fonte? Não, quero ter essa experiência e ver como que é, tipo, um final de semana, que todo mundo tá livre e vai assistir o jogo. Porque eu não tenho o que fazer em casa. E a gente gosta muito quando eles mandam o jogo pra lá, né? Porque normalmente é só final, semifinal que eles mandam pra Fonte. E aí, antes disso, fase de grupo, a gente vai jogando em outros campos. Mas a gente queria muito jogar, tipo, um campeonato só na Fonte, sabe? Tipo, ser nossa casa ali mesmo. De jogar pra fora contra time e quando for em casa a gente jogar na Fonte. É nosso sonho, né? Jogar a maioria dos jogos na Fonte. Mas assustei a primeira vez, que era grande. Nossa, é muito diferente. Muito diferente. Eu vi assim por cima, eu falei, tá de boa. Aí entra assim, você corre e nunca chega na altária. A primeira vez que vocês jogaram na Fonte foi pelo Sub-15, não foi? Foi. Sub-15. E é muito diferente, né? Porque você tá assistindo, você olha o Profi jogar, e as meninas é maior, tem mais noção de espaço, tem mais experiência, né? Você olha elas jogar, elas ocupam o campo inteiro, parece que o campo é pequeno. Aí vai nós jogar tudo menor que elas, é menos encorpada, você olha assim, o campo é gigante quando você tá lá dentro, e é muito diferente. Parece que o nosso sobra um espação e o delas, elas cobrem inteiro o campo, assim, ocupando espaço. E vocês marcaram um gol? A Gabi puxa, eu sei que marcou gol na Fonte. Já marcou gol na Fonte, André? Não, Ô, louco. não.
Vai chegar a hora. Vai chegar o momento, calma, tem 2025 ainda, tem chão pra você conseguir essa façanha. Qual que foi o gol mais importante que você já fez na Fonte? Na Fonte foi esse, do Corinthians. Contra o Corinthians. Foi. Nossa, o mais importante de todos foi esse. Tem um gol também contra o Centro, que foi de fora da área também, que foi muito lindo, foi muito importante. Não, eu já fiz sim um gol no Paulista, na semifinal, contra o Centro. Fiz um gol. Entrei no jogo e fiz um gol. Ah, é verdade. Tá aí, você fez o gol na Fonte então, André. Fiz gol. Cara, e dessas histórias que a gente contou, vocês imaginavam ter um sucesso que as categorias de formação das guerreirinhas grenás têm hoje? Acho que também passa muito pelo trabalho que vocês desenvolveram nos últimos anos. Vocês esperavam todo esse sucesso, tudo que foi conquistado na vida de vocês também? Eu acho que depende muito das pessoas. Tipo, eu esperava, mas não esperava. Tipo, a evolução de cada uma e a vontade de todas. Principalmente da comissão, em questão, tipo, eu não esperava que a gente estaria tanto tempo junto. Eu pensei que eu ia ficar o 15, 17 com o Anderson e ele já ia sair daqui ou ir pro Profi, ir pra algum lugar assim. E foi muito rápido isso, essa evolução. E cada hora que passa, tipo, não parece que eu tô há muito tempo aqui. E faz 3 anos já que eu tô conquistando o título. Que isso, André? Só pilhando taça. Só medalha, só inédita. É. É. Pra você, o Push. Pra mim, eu esperava e não esperava, né? Por conta que eu não esperava que a gente ia, tipo, embicar um título atrás do outro em tão pouco tempo, sabe? Porque eu acho que em um ano a gente ganhou todos os campeonatos que a gente jogou. E foi um ano de história que a gente fez. Tanto que a gente comentou, o Anderson falou com a gente que a gente fez história. Isso é muito bom pra gente, pro nosso currículo e pra Ferroviária, pra história da Ferroviária, porque, querendo ou não, a gente tá no meio dela, né? Construindo tudo que a gente construiu. E eu fiquei muito feliz, né? Por conta que depois do primeiro Paulista, a gente tava muito confiante pra ganhar os outros campeonatos, pra chegar logo outro campeonato pra gente jogar. E todo que chegou, a gente conseguiu sair vitoriosos deles e campeãs. Cara, e assim, dentro dessa vida futebolística, vocês têm inspirações, ídolos, ídolas? O que vocês, assim, se inspiram pra jogar futebol? Eu me inspiro na minha família e na dedicação do Cristiano Ronaldo. Eu me inspiro muito nisso. E minha evolução em questão disso foi assistindo ele, querendo mais todos os dias, todos os treinos. Cristiano Ronaldo, além de jogador, o cara é um atleta, né, cara? O cara se cuida muito, é admirável demais mesmo. E você, Cuxi? O meu é minha família também, Cristiano Ronaldo, a Marta também, que é uma das minhas maiores inspirações no futebol feminino. Que ela é muito foda, né? Muito, muito foda. E em questão do Cristiano Ronaldo, ele é um cara, tipo, focadíssimo, nada mexe com ele, nada abala ele. Ele é ele e acabou. Não tem outro igual ele. E minha mãe também, ontem, o jogo do Portugal, anteontem, não lembro. Ontem, né? Eu tava na escola e ela mandou mensagem pra mim falando: ah, você viu quem fez o gol, papai Cris, que não sei o que. Eu falei, minha mãe é muito, muito... E agora vai ter a final, né? A nova geração contra a antiga. Cristiano contra a Lamine Yamal. Então. E vocês estão. Qual é a expectativa de vocês pra essa final? Portugal. Portugal também. Mas o Lamine Yamal vai amassar também esse dia. Ou ele é muito bom, né? Pô, fez 2 gols ontem. 17, ele tem a minha idade. Tá metendo gol lá na Nations League, né? Se tá no final. E nós aqui comemorando um paulista. Que isso? Tem que comemorar mesmo, dependente de qual for a competição. Lógico. Mas é muito diferente, né? Homem pra mulher. Assim, questão de, tipo, física também. E a ginástica também. É muito diferente. Andrei, você não teria uma ídola assim? Que nem ela citou a Marta, você não tem uma outra jogadora assim que você se inspira também? A Nicole daqui. Nicole, quem assim da Ferroviária inspira vocês? Assim, você falou a Nicole, tem alguma jogadora da Ferroviária que inspira você ou Push? Pelo conhecendo, é que eu conheço mais de todas elas ali, eu conheço bastante a história da Nicole, né? Que eu já vi ela falar bastante, então ela é uma inspiração. Sim. E qual jogo... Bendito também.
Bendito. Bendito. Bem demais. Qual jogo e qual título são inesquecíveis pra vocês? O jogo não precisa ser uma final, pode ser algum jogo meio de tabela de campeonato, mas enfim. Jogo? Eu acho que 22. A final. O Centro Olímpico? Sei, Inesquecível, porque foi o primeiro. sei. Pra mim foi esse jogo também. E também começou a minha história lá, né? Tipo, eu fui titular e segui diante em questão disso. Eu também, eu comecei a ser vista lá. Que foi meu primeiro campeonato paulista, né? Então. E consegui ser artilheira também, então fui bem vista nele. Muito. E depois desse jogo aí, foi só subindo, graças a Deus. Subindo pra cima. Tá certo. E hoje vocês estão em categorias diferentes, né? O que vocês podem falar desse momento da carreira de vocês? A Andreina na Sub-17, hoje a Push integrando a 20. O que vocês podem falar desse momento? Eu acho que são ciclos. Eu acho que pode não demorar de a push descer pra jogar o 17 ou subir pra jogar o 20. E agora a gente vai disputar o brasileiro. É o título que falta pra gente. A gente tá querendo muito. No 20 e no 17. Título nacional pelas guerreirinhas. É que ano passado não bateu, né? Bateu, tipo, junto com a Libertadores. A gente tinha viajado pra Libertadores e começou o brasileiro. E aí não bateu, aí tinha 0-10, que nunca jogou o campeonato mais velho jogando e não era acostumada, né? Mas Agora esse ano, quem sabe? Então, tirar o título do Inter. Já falei, já. Você acabou de falar. Já falei muitas vezes. Tem que tirar, pô. 6 vezes já. Tá bom? Tem que parar com a supremacia, né? É. E o que o clube tem ensinado pra vocês atualmente? Ou ensinou que vocês vão carregar assim pra vida? Eu acho que as pessoas, tipo, fases de pessoas, confiança, amizades, ensinamentos dentro e fora de campo. Acho que muito isso. eu acho que também tem uma coisa aqui na Ferroviária que a própria Ferroviária prioriza muito, que é a nossa união, né? Que a gente sempre fala, a gente até zoa às vezes falando que união, união, união. Mas uma coisa que a Ferroviária tem e é todos os subs, categorias, é a união nossa. A união e a garra nossa. E eu vou levar isso pra sempre. Cara, e vocês já imaginaram um clube ter um CT de futebol feminino? Eu tô esperando até hoje, né? Que eu queria morar lá. Tava esperando. Não, mas vai sair. Eu já você viu o projeto, né? Aí a gente ficou louca. Ansiosa, né, pra chegar logo. E saber que pode ter jogo lá dentro do estádio. Mini estádio, né? É mini estádio dentro do CT. Mas como é que vocês veem isso, né? É uma conquista para as mulheres, né? Para o futebol feminino brasileiro. Mas é a Ferroviária que está iniciando isso, né? Como é que vocês veem isso, pensando não só em vocês, mas na questão do futuro, né? Pode ter outras Gabi Push, outras Andreinas também. Como é que vocês veem A isso? Ferroviária já é bastante grande. A gente cresceu e foi degrau e degrau. E com esse CT vai querer muita gente querer vir pra cá por conta da estrutura, já é boa. E com o CT, então, vai ser melhor ainda. Eu acho que é muito importante isso, tanto para a visão do clube quanto para as pessoas, tipo, que querem jogar e vão vir para a Ferroviária, né? Sabendo que é o único clube que já tem clube feminino que já tem um CT próprio, assim, pro feminino. E eu acho que isso é muito importante para a visibilidade de todo mundo. E pro começo de carreira de alguma menina, isso ajuda bastante, porque a gente passa muita dificuldade no alojamento da vila e agora, tipo, quem chegar vai ter um CT, vai ter uma ajuda e tal. E a Ferroviária já ajuda de custo e tendo moradia pra, tipo, tem clube que não tem moradia. E a gente já tem isso. Não tem ajuda. Então a gente já é um clube muito grande. Por último, meninas, para encerrar esse episódio 9 do Voz das Guerreiras, o que vocês almejam na carreira e vida de vocês? Eu almejo muita coisa. Fala, ué. Eu almejo ser um atleta de visibilidade e ser inspiração de muitas pessoas e muitas meninas que pensam em desistir ou quer se inspirar, tipo,
quer largar o futebol e quero ser uma inspiração para elas. E eu almejo ganhar a Copa do Mundo. Copa da Seleção. E vai ter a Copa do Mundo aqui em 2027. Sim. E aí? Quem sabe? Que isso? Pensando em lá? Você, Puxi. Eu acho que o meu sonho mesmo e o que eu mais almejo é jogar pra fora do Brasil, ser vista pelo mundo todo, ganhar uma bolinha de ouro, né? Quem sabe? Mas eu acho que é mais isso, ser inspiração pra muita gente também. Conseguir ganhar vários títulos, ser campeã de vários campeonatos pra fora. E ser inspiração, muita gente mesmo. E antes de eu encerrar, vocês querem deixar um recado pra alguém da família, pra alguém que tá assistindo esse programa? Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Então olha ali pra câmera na sua esquerda e manda um beijo pra sua mãe. Beijo, mãe. Qual que é o nome da sua mãe? Valdirene. Valdirene aí. Pra mim, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, do meu pai, pra minha família que tá em casa. Eu tô com muita saudade de vocês. Logo, logo, quando eu tiver folga, eu tô de volta, dando aquele abraço. Um beijo, amo vocês. Tá certo, então vamos encerrando aqui o episódio 9 do Voz das Guerreiras. Meninas, muito obrigado. Gostei muito da nossa conversa. Vocês são fera demais. Inspiram as mais novinhas que estão vindo por aí também. E com certeza vocês vão conquistar muito mais títulos com a nossa armadura Grená, né? Espero que muitas conquistas no futebol profissional nosso também. Muito obrigado de coração. Muito obrigado, foi um prazer fazer parte do podcast. Tamo junto. É isso, pessoal. A gente vai se despedindo aqui do Voz das Guerreiras. Agradecemos a presença da Andrene e da Gabi Pucci. E até o próximo episódio. Tchau!